Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero muito que estejam bem, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo para o nosso canal. Desde já, deixa eu me apresentar, eu me chamo Glaucia, sou casada com o Júnior e nós temos 3 crianças, tá? Que é a Victoria de 11 anos, Neto de 6 anos e Lucas de 5 anos. E essa é a nossa família, o nosso cantinho, tá? Nós estamos por aqui, graças a Deus, nossa família está crescendo, graças a Deus, e a vocês que estão sempre aqui junto com a gente, sempre nos apoiando, sempre deixando aí um comentário carinhoso, deixando dicas para mim também, né? E eu amo, gente, quando vocês comentam aí, tá certo? Mas graças a Deus, gente, já faz alguns dias estou em falta, desde já eu quero pedir perdão a vocês, tá? Estou em falta aqui nos vídeos, tá bastante correria, muita coisa para atualizar vocês. Mas a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque quando Deus nos dá saúde, gente, então é só agradecer a Deus, né? E também quero convidar, antes de começar a falar aqui, as perguntinhas que eu separei aqui. Desde já eu quero agradecer a vocês que estão aqui mais uma vez e convidar vocês para irem lá no nosso Instagram, tá bom? @GlauciaMãe de 3. Já assim que acabar aqui, já aproveita, vai lá nos seguir também, para nossa família crescer lá também, tá certo? Lá a gente tá colocando mais em tempo real, apesar de que aqui também eu tento colocar sempre em tempo real para vocês. Essa semana que eu falhei um pouquinho, sabe? Mas nós vamos aí nos atualizando, tá certo? Mas, gente, é muita coisa acontecendo e, tipo, graças a Deus, semana passada, eu acho que eu comentei até no vídeo anterior, não lembro, se que Neto, ele, como muitos sabem, e muitos não sabem, muitos que estão chegando aqui agora, o Neto, ele tem autismo, o Neto, ele tem 6 anos, ele é o do meio, tá? E ele tem autismo, graças a Deus, gente, a Funade, quem é daqui sabe, conhece a Funade, e graças a Deus ele foi chamado para começar as terapias dele, tudo certinho lá. E a gente tá muito feliz, gente, porque foram quase 2 anos esperando essa terapia, olha só, quase 2 anos, mas tudo é no tempo do Senhor. Quando a gente realmente descansa, quando a gente realmente decide descansar, esperar no Senhor, né? Não tem o que fazer. Para os nossos olhos é impossível, mas para Deus a gente sabe que para Deus nada é impossível, né? Então é isso, os meninos agora estão na escola, a Vitória tá aqui deitada, né, descansando. Hoje de manhã a gente já foi pra terapia também, que ele faz em outro lugar e vai fazer na FUNAD, graças a Deus, tá? Mas aí ele já foi pra escola também, ele e Lucas. Lucas também uma vez na semana tem terapia de fono, e assim, já é bem corrida a semana, sabe? Final de semana eu tiro mais pra descansar, mais pra ficar em off mesmo, né? Pra descansar, aproveitar. E é isso, gente. Tô bem cansada, não reparei aí, tá? Mas hoje eu tô muito cansada mesmo, mas não. Mas disse, não vou apenas chegar e colocar vídeo assim de rotina, não. Vou me explicar aqui um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, tá? E acaba que vocês acabam nos conhecendo mais também, né? Mas é isso, gente. É muita correria por aqui, né? Mas graças a Deus, gente, com saúde, tá tudo certo, né? Com Deus no coração, saúde e paz, né? Deus, ele nos ajuda, vai nos ajudando, nos abençoando. Mas é isso, gente. Deixa eu falar aqui a primeira pergunta para vocês. Mas é isso, não esqueçam de ir lá no Instagram, tá bom? Quero ver vocês aqui. Vocês aqui do YouTube, que sempre estão com a gente. Quero ver vocês lá, tá bom? Vai lá no direct, vai lá nos comentários. Vim pelo YouTube, tá certo? Mas é isso, deixa eu falar aqui, gente. A primeira pergunta: pensa em ter mais filhos? Então, Deus nos deu 3 bênçãos maravilhosas, graças a Deus, gente. Mas não, a gente não vai ter mais filhos. Eu e minha esposa, a gente conversou e decidiu, né, que não, que já tava bom os 3, já são 2 meninos e uma menina, né, uma mocinha já. A Vitória tem 11 anos, gente. Como tá passando rápido, né? Que Deus abençoe os meus filhos, gente. Que Deus guarde eles. Esse mundo tá tão mal, né? Mas enfim, e aproveitei que foram 3 cesáreas, foram todas cesáreas. E aí a gente já aproveitou para fazer a laqueadura também, né? Fiz todo o planejamento, aquela coisa toda pelo SUS, que a gente sabe. E fiz o planejamento, graças a Deus, fiz minha laqueadura, né? Agora só se o Senhor ele quiser mesmo, né? Porque a gente sabe que foi feito pela mão do médico e não é perfeito, né? Só a mão de Deus. Quando Deus coloca a mão e diz, não, vai ter, e pronto, né? Mas Jesus olha para quem não tem, né? Olha para quem ainda não tem, é só quem sabe
o quão importante ter um filho é muitas pessoas, quantas mães, mulheres que querem ser mãe, né? Quantas mulheres que querem ter esse desejo de ser mãe e não podem ser mãe. Então eu sou gratíssima ao Senhor por Ele ter me concedido essa bênção, esse dom, né? Porque ser mãe é um dom, ser mãe é maravilhoso, é um dom, é uma dádiva que Deus nos dá, né? De poder, Deus nos confia os nossos filhos para aqui na terra, nos capacita, nos dá dom, nos dá paciência, nos dá amor, para a gente poder cuidar dos nossos filhos, né? E graças a Deus pela vida do meu esposo, graças a Deus pela vida dos meus filhos, gente. Sou muito grata a Deus pelo meu lar, por tudo que Deus faz por nós. Então a gente tem que realmente abrir a boca e agradecer a Deus, né? Por grandes bênçãos que Ele tem feito por nós e por isso estamos alegres, né? Aí aqui tem falando assim, ó, não frequentamos mais a igreja. Sim, gente, para quem não sabe, nós somos cristãos evangélicos, tá? Tanto eu quanto meu lar, meu esposo, meus filhos, graças a Deus eu nasci em um lar cristão, né? Desde berço que eu sou evangélica, então a pergunta é, não frequentamos mais a igreja? Sim, sempre frequentamos a igreja, né? E graças a Deus estamos numa congregação abençoada, de um povo maravilhoso, graças a Deus, pessoas assim que a gente sabe que tem um carinho muito grande por nós, sabe? Conosco, com a nossa família. É muito bom você estar num lugar e saber que pessoas gostam de você, torcem por você, sabe? Que quando lhe dá um abraço, você realmente sente que é de verdade, que aquela pessoa tá junto com você. E na nossa congregação é assim, graças a Deus tem pessoas abençoadas, irmãs, sabe? Que tem um carinho muito grande por nós, que nós também temos um carinho muito grande, como se fosse da nossa família, né? Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa, toda a sua família. E é isso, gente, porque lá são dois pastores, então são dois pastores abençoados que nós só temos que agradecer a Deus pela vida dele. E eles aqui na terra são os nossos pais, né? Nossos pais que estão lá para nos orientar, nos capacitar, trazer a palavra do Senhor. E é sobre isso. Número 3, a terceira pergunta. Me conta sobre o tratamento de Neto, né? E me conta como é ser mãe atípica, gente. Assim, Neto hoje ele tem 6 anos. Deixa eu falar aqui com vocês. Neto hoje ele tem 6 anos. E quando ele nasceu, ele tinha muita cólica, bastante cólica, eu me lembro como hoje, sabe? E às vezes a gente pegava, ele só acalmava quando meu esposo, ele chegava do trabalho e era mais à noite. E aquela cólica dele ele teve durante a noite, por 3 meses, se eu não me engano foram 3 meses. Que até o pessoal dizia assim, não, quando completar 3 meses vai passar essa cólica, e realmente, gente. Era cólica e gases, né? Era muito, muito que ele tinha. Às vezes ele só passava quando o meu esposo chegava do trabalho, aquele jeitinho todo, né? E realmente passava, sabe? Tinha um jeitinho que meu esposo fazia aqui, colocava ele por trás, assim, aqui no colo, enfim. Não sei explicar, mas aí às vezes meu esposo não chegava na hora, não podia chegar na hora. Eu ia, pegava uma camisa, porque me falaram, né? Não, coloca o cheirinho do teu esposo, que é a blusa, pra ver se Neto ia sentir e ia parar ali. Realmente, às vezes funcionava, às vezes não. Mas na maioria das vezes funcionava assim, né? Mas é isso, gente. Neto começou ali com aquelas gases. Foi muito difícil, porque nem Lucas teve, nem Vitória nunca nem teve também. Então foi difícil de lidar com aquela fase, sabe? E Neto até com um ano e um pouquinho, eu estou só resumindo, o resumo dos resumos, tá? Neto com um ano e um pouquinho, ele chorava bastante, ele não queria pra ninguém, ele só queria eu e meu esposo, toda da família mesmo, ele não queria, né? E eu acho que foi bem difícil, né, na parte pra ele, quando eu fiquei grávida de Lucas, que eu fui pra maternidade ter Lucas, né? Ele ficou com a esposa do meu tio, com a esposa do tio do meu esposo. Ele ficou com a tia do meu esposo. Agora eu acertei. Com a esposa, com a... Enfim, ele ficou com a tia do meu esposo e minha tia também. Com Fernanda, que é prima do meu esposo. E lá eles
tenho um amor muito grande por Neto, por Lucas e por Vitória, sabe? Mas assim, foi difícil, eu acho que foi difícil para ele pela questão do autismo, sabe? Pela questão do autismo, que a gente nem sabia ainda que ele tinha. Mas, de qualquer maneira, ele foi bem cuidado, bem tratado. Isso é o que importa também, né? Que a gente poderia estar, eu estava aliviada. Apesar que eu chorei bastante na pós ter Lucas, né? Na gravidez ali no resguardo. Foi bastante difícil para mim. Mas aí, mas aí já é outra história também, que qualquer dia eu conto pra vocês. Mas enfim, gente, resumindo, né? Ele começou a falar papá, mamãe, meu esposo tem até vídeo ainda. Mas aí ele parou, regrediu, né? Que é uma das coisas que desenvolve quem tem autismo, é regredir. E ele regrediu. E quando ele completou 2 anos, quando ele já ia completar 2 anos, aí já ligou ali aquela luzinha alerta, né, de mãe. E daí eu comecei a investigar aqui pelo aplicativo que a gente já conhece, bem famoso, que a gente vai lá e digita e procura o que a gente tem dúvida. E daí já apareceu o autismo, aí eu realmente nunca tinha me interessado sobre o autismo, nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, nunca me interessei, né? Não sabia nem o que é. Mas aí fui me aperfeiçoando, fui olhando, tentando entender realmente o que era, sabe? Foi daí que a gente começou a trajetória toda de neuro, psicólogo, de tudo, de fono, de tudo, gente. E até 2 anos, como eu tinha falado, ele não falava mais, ele tinha regredido. E a gente foi, então. Só resumindo pra vocês. Outro dia eu posso entrar só nesse assunto, que é muito, muito extenso esse assunto, muito delicado, né? Mas enfim, gente, com 4 anos, Neto ele não falava nada, mas graças a Deus, eu pedia tanto ao Senhor, orava tanto a Deus, Deus, eu quero ouvir meu filho falar mamãe. Jesus, eu quero ouvir meu filho, eu quero ter o dom, o prazer de meu filho falar papai, sabe? E ele poder se expressar ali, né? Sabe o que ele estava sentindo? Às vezes eu dizia, Neto, como foi que foi na escola? E ele não dizia. E, mas Deus, assim, ele nos surpreendeu. Deus, mais uma vez, ele nos surpreendeu. E Neto começou a falar, e Neto começou a juntar palavras, e Neto começou a ler. Gente, sim, Neto começou a ler. E Deus faz essas coisas, Deus ele nos surpreende, né? Graças a Deus hoje Neto é muito inteligente, muito desenvolvido, né? Muito esperto ele. Gente, se eu for falar, eu sou suspeita para falar sobre Neto, né? Mas graças a Deus ele tem uma convivência com outras crianças super boa, ele tem uma interação com outras crianças muito boa também, ele é muito vergonhoso. Mas ele consegue interagir, ele consegue conversar, ele consegue brincar com outras crianças. Ele aprendeu a ler no final do ano passado, gente, que alegria quando o Neto aprendeu a ler, né? Então é sobre isso, gente, ser mãe atípica, eu vou dizer que com Deus, olha, ser mãe atípica com Jesus é, é inexplicável, eu não consigo nem explicar, gente, eu sei que quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega ali a Deus toda a nossa insegurança, nossas dúvidas, nossas ansiedades, Jesus é assim. A gente fala assim, ó, Jesus é assim. E agora, Jesus, como é? Né? Deus às vezes ele nos responde tipo rápido, às vezes ele não responde rápido, então é tudo no tempo do Senhor, né? É no querer de Deus. Então, se tudo que Neto desenvolveu hoje, tudo que Neto aprendeu, é graças a Deus, sabe? Graças a Deus, os especialistas, o dom que Deus deu aos especialistas aqui na Terra para nos ajudar, né? Não desanimar, gente. A gente não pode desanimar, não. Ah, meu filho tem alguma coisa, tem algum problema, tem alguma. Eu desconfio que ele tenha tal coisa. Vai lá, a gente ajuda teu filho, né? Ele precisa de você, ele precisa da sua força. Vai lá, ergue a cabeça, confia em Deus, coloca Deus na frente de tudo. E vai procurar um especialista, porque quantas e quantas mães ali desistem, né?
não querem enfrentar a realidade, né? Porque Neto ele tem autismo, mas graças a Deus pela vida do Neto, graças a Deus pela vida de Vitória, graças a Deus pela vida de Lucas, gente. E hoje eu sou uma mãe realizada, graças a Deus. Jesus ele foi tão bom, Jesus ele é tão bom, sabe? E eu só tenho que agradecer a Deus pelo meu lar, gente. E se eu for falar, eu vou chorar. Ai, mas é de alegria, graças a Deus, sabe? Mas é isso, gente. Essas foram as 3 perguntinhas para hoje, tá certo? Desde já eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por ficarem aqui até o finalzinho dessa conversa, junto comigo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe seu lar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Vai lá no Instagram também. Qualquer dúvida, entra lá, fala comigo, tá bom? Mas é isso, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, seu trabalho, seus estudos e tudo que você for fazer, coloque Deus na frente, tá bom? Porque com Deus dá tudo certo, tá bom? E é isso, meus amores, um cheiro no coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Tchau!